vamos organizar a nossa vida aqui da seguinte forma. Eu vou começar agora um conteúdo novo, só que está faltando ainda falar sobre as funções nitrogenadas, que a aula já está pronta, mas eu tive problemas de internet e não tive como enviar. Hoje eu consegui uma internet mais estável, então hoje ainda eu envio para vocês a aula sobre funções nitrogenadas, aí encerra as funções. O que a gente vinha fazendo? A gente vinha trabalhando função por função, né? A gente viu hidrocarbonetos, a gente viu aletos, a gente viu aquelas 10 funções que eu falei que a gente ia ver, né? A gente viu aletos, a gente viu álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. A gente já viu isso tudo. Aí tá faltando, eu vou falar só em aminas e amidas. E vou pedir para que vocês pesquisem sobre nitrilas e nitrocompostos, que é bem fácil. Nitrilas e nitrocompostos, se você entendeu tudo o que eu ensinei até agora, é fácil demais entender essas duas. Aí vocês vão fazer com pesquisa. Eu vou explicar lá quando eu enviar a aula de aminas e amidas. Tá certo? Que vai ser a tarefa de vocês. Agora, o que eu quero hoje é começar um outro conteúdo chamado isomeria. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa ver. Só um minutinho. Pronto. Eu estou só com a tela, então eu não vou ver os comentários, tá? Então, por favor, quem quiser falar alguma coisa pode atrapalhar abrindo o som. Tá? Estão me ouvindo, né, gente? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Então, primeiro, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Lembra que, se eu perguntar assim a vocês, ó, fazer um caso bem fácil. Ó, C2H6. C2H6. Isso é uma fórmula molecular ou é uma fórmula estrutural? Isso é uma fórmula o quê, gente? Molecular. Por quê? O que ela expressa para a gente? Isso é importante você entender. A fórmula, ela tem que expressar alguma coisa para você. Você tem que entender alguma coisa quando ela é para a fórmula. O que é que você entende? O que é que vocês entendem quando olham para essa fórmula? Por favor, eu queria que vocês participassem hoje, como vocês nunca participaram. Deixa o som aberto aí e vai falando. C2H6. Quando você vê essa fórmula, o que é que você conclui? E o que é que ela expressa para vocês? É composto por 2 carbonos e 6 hidrogênios. Ou seja, a fórmula molecular só diz para a gente quantos átomos tem. Só isso. Ela não diz outra coisa, não. Tá? Agora, lógico que eu posso pegar essa fórmula e transformar ela numa fórmula, nesse caso aqui, em uma fórmula estrutural. Porque eu tenho quantos carbonos aqui? 2. Aí eu posso ligar carbono em carbono. Aí lembrando que o carbono pode formar 6 ligações, então, ou 4 ligações. Então aqui eu coloco H, 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 né? E aqui eu coloco H, H e H. E aí a minha fórmula molecular, né, ela já vira, então, uma fórmula estrutural. E aí ela já me dá mais detalhes, porque ela diz quem está ligado a quem. Tá vendo que ela é mais detalhada para a gente? Ela tem mais informações do que a fórmula molecular. Ela explica como é que é a estrutura, né, do composto. E eu posso pegar ainda essa fórmula estrutural, né, e para facilitar a minha vida, transformar ela em fórmula condensada. Agora, a fórmula estrutural condensada é só para facilitar a vida da gente. Então, no lugar de botar C, H, H e H, aí você bota somente CH3. E aqui CH, H e H, você bota CH3. Aí, essa fórmula aqui é igual a essa, né? Porque a gente já sabe que os H estão aqui, tá? Então, essa fórmula aqui é o que a gente chama, né? Isso é uma revisão, né? Que a gente já falou sobre isso. Mas eu vou precisar para a aula de hoje. Estrutural condensada. Opa, peraí que faltou E aqui. Condensada. Fórmula estrutural condensada. Alguém não entendeu? Tudo tranquilo aqui, gente? Até agora? Tudo.
Então vamos lá. Continuando então aqui. Galera, tranquilo. Eu ensinei essas fórmulas, tá? Aí eu fiz o bem fácil. Aí vamos dificultar um pouco. Se eu pedir assim, escreva um C4H10. H10. Escreva a fórmula possível. O que é que eu posso escrever com C4H10? Né? Com C4H10 eu posso escrever o quê? Bom, primeira coisa, 4 carbonos. Eu já vou escrever os 4 carbonos em sequência. Tá? 1, 2, 3. Deixa eu. Para organizar aqui. 1, 2, 3, 4. Botei os 4 carbonos. Lembrando que cada carbono pode formar quantas ligações? Pode formar 4 ligações. Cada carbono, 4 ligações. Então, esse carbono aqui já tem uma, faltam 3, H3. A gente já aprendeu tudo isso. Aqui já tem 2, então H2. Aqui também H2. E aqui também H3. Aí agora, some os hidrogênios para ver se bate aqui. Porque se não bater, vai ter que tirar hidrogênio. Então vamos somar 3 e 2, 5, e 2, 7, e 3, 10. Bateu. Então, essa fórmula aqui é uma possibilidade desse composto aqui. Só que é o seguinte, se vocês pensarem direitinho, com essa mesma quantidade de carbono e hidrogênio, vocês poderiam fazer isso aqui, ó. C ligado a C, ligado a C, ligado a C. Aí vamos botar os Hs, né? Aqui, ó. CH3, aqui CH, aqui CH3 e aqui também H3, tá? Lembrando que é 4 ligações, então só estou somando. Se você olhar direitinho, galera, olha só que interessante, olha. 4 carbonos, 3 e 3, 9 e 1, 10. 10 hidrogênios. Tá vendo que com essa fórmula eu consegui construir 2 compostos diferentes. Com essa fórmula eu consegui construir 2 compostos diferentes. Eu consegui construir o C4H10 aqui, de cadeia normal, né? Se eu for botar o nome nesse composto aqui, né, nomeá-lo, seria o 4 carbonos, prefixo é but. Ligações simples é an, né? E o sufixo é o, porque ele é um hidrocarboneto. Então ele é o butano. Esse aqui, ó, tem que lembrar que ele tem aqui a cadeia principal, como a gente já aprendeu a fazer antes. E aqui embaixo vai ser uma ramificação da cadeia. Né? Vai ser um grupo substituindo na cadeia. Porque a cadeia é ramificada, né? O carbono terciário, cadeia ramificada. Aí o nome dele seria o quê? O grupo, que é o grupo metil, ligado em 3 carbonos, ligado no propano. Então seria o metilpropano. Então você vai ter essas 2 possibilidades com essa mesma fórmula molecular. Então, está vendo que a fórmula molecular, às vezes, ela pode dar origem a vários compostos diferentes. Vários, tá? E esse fenômeno tem um nome. Esse fenômeno de uma mesma fórmula ter a possibilidade de construir vários compostos diferentes é chamado de isomeria. É o fenômeno de isomeria. Então, a gente fala que esse composto aqui, o metilpropano, ele é isômero do butano. Um é isômero do outro. Um isômero do outro. Perceba que para ser isômero, tem que ter pelo menos 2, né? Porque você não pode ser isômero de ninguém. Então, quando a gente fala em fenômeno de isomeria, a gente está falando de comparação. Tem que fazer comparação. Se comparar e tiver a mesma fórmula molecular, ou seja, 4 carbonos, 10 hidrogênios, ou qualquer outro, vou fazer vários exemplos aqui. Se eu comparar e eu ver que eu posso fazer fórmulas diferentes, a gente chama isso de isômeros. Vocês entenderam isso aí, gente? Alguma dificuldade? Pode falar, fica à vontade. Vamos fazer aqui um exemplo a mais. Aqui embaixo. Fazer um exemplo aqui. Então, se eu disser assim para vocês, olha só. Fazer isômeros com a fórmula agora C4H8. Veja que eu mudei agora a quantidade de hidrogênio. Agora é H8, não é mais H10. Aqui em cima
Voltando um pouquinho. Eu tinha feito C4H10. Agora eu quero C4H8. Veja que, preste atenção. Às vezes a gente não vai fazer todos os isômeros. Vamos fazer alguns, porque, gente, se eu botar, por exemplo, C10H20, dá para fazer mais de 1.000 isômeros. C10H20. Não, também não chega a mais de 1.000, não. Mas tem, quanto maior a quantidade de carbonos, maior a quantidade de isômeros de possibilidades. Tá? Então veja que aqui, no caso, com a fórmula C4H10, eu só consigo fazer esses dois. Não tem outra possibilidade. Tá? Então vejam que vocês vão ter que usar a imaginação. Vocês terão que usar a imaginação. Certo? Então, isomeria é isso. É você conseguir formar compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. É você comparar compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Isso é isomeria. Tá? Isso é muito comum na química orgânica, tem também na química inorgânica, mas ele é muito comum na química orgânica. Então vamos lá. C4H8. Então, novamente, como são 4 carbonos, vou colocar aqui, ó, 1, 2. Se alguém estiver entendendo, fala, tá? Pode pedir para parar, que eu paro. Veja aqui, eu vou até baixar aqui o exemplo aqui de cima, para comparar. Veja, eu não posso fazer como eu fiz aqui em cima. Porque se eu fizer aqui colocando os hidrogênios, H3, H2, H2 e H3, não vai dar C4H8. Vai dar C4H10. Foi o que a gente já fez aqui em cima. Então veja que nesse caso, quando a quantidade de hidrogênio for menor, né, do que o que eu posso colocar quando só tem ligações simples, é porque tem ligação dupla. Ou ligação tripla, ou cadeia fechada. Vou botar aqui uma dupla. Quando você põe uma dupla, veja que eu estou explicando isso agora, mas vocês vão entender isso perfeitamente depois. Eu vou dar até um macetezinho a vocês. Quando você tem uma dupla aqui, você reduz a quantidade de hidrogênios possíveis. Por isso que a gente fala que a cadeia é insaturada, porque ela não tem a quantidade máxima de hidrogênios. Então aqui agora fica H3, aqui fica H2, aqui não fica mais H2, porque aqui vai ficar só um H, veja que já reduziu. Se aqui não tivesse simples, ficaria H2, mas como não tem a simples, fica só o H, tá? E aqui fica H também, H2. Tá certo, gente? Então, veja que aqui, se não tivesse a dupla, aqui seria H3. Ó. Mas com a dupla, como já tem duas ligações, só pode botar dois Hs. Então, veja quando bota a dupla. Quando bota a tripla, vai tirar mais H ainda. Então, quando vai botando dupla, tripla, vai tirando H. Então, se você quer tirar H, é só ir botando dupla, tripla, ou então também fechando a cadeia. Quando você fecha a cadeia, quer ver uma coisa? Vamos fazer 4 carbonos de cadeia fechada. 1, 2, 3, 4. Fechou a cadeia. Olha, aqui vai ficar H2. Alguém querendo entrar? Pronto. Aqui vai ficar H2. Aqui também vai ficar H2. Aqui vai ficar H2. E aqui também vai ficar H2. Tá todo mundo vendo, né? Tá tranquilo aí, né, gente? Bom, presta bem atenção agora. Se você for calcular, somar, some sempre os hidrogênios para ver se está batendo. Eu quero C4H8. Então vamos somar. 3 e 2, 5. E 1, 6. E 2, 8. C4H8. 2, 2, 2 e 2. C4H8. Então está batendo, olha. Então o que é que eles são? São isômeros. Esse composto aqui, vamos fazer o nome desse aqui agora. Como é que faz o nome dele? Tem que numerar a cadeia. Por que numerar? Para dizer a posição, né? Para dizer a localização da ligação dupla. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tá? Aí agora, a dupla está entre 1 e 2, o menor é 1. Então, qual é o nome dele? O nome dele é but, porque tem 4 carbonos. Hífen 1, hífen em. Ora, dupla no carbono 1. Então, 1 em. E o O porque ele é hidrocarboneto. Então, but 1N.
A mesma coisa aqui, só que aqui é a cadeia fechada, só com ligações simples. Então, primeiro a palavra ciclo. A gente já aprendeu tudo isso. Aí, 4 carbonos. But, ligações simples. An, sufixo O. Ciclobutano. Então, veja que são compostos diferentes, ó, nome diferente. Só que eles têm a mesma fórmula molecular. C4H8. São isômeros. Também poderia fazer assim, preste atenção. A gente está tentando aqui possibilidades. A gente está fazendo possibilidades. Então, poderia fazer assim, ó. C ligado a C, a dupla aqui agora, ligada a C, ligada a C. Aí aqui, H2, H3, ó, que só tem uma ligação, né? Aqui só um H, aqui só um H, e aqui H3. Então, veja que agora, quando você numera, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, a dupla não está mais entre 1 e 2. A dupla agora está entre 2 e 3. Por isso que não é o mesmo composto. Por isso que tem que numerar. Porque se eu não numerar, como é que eu vou saber se a dupla vai ficar entre 1 e 2 ou entre 2 e 3? Aí o nome dele agora. O nome dele é But, porque tem 4 carbonos. A posição da dupla, 2. E no final, eno. But, 2-eno. Tá certo, gente? Outra possibilidade. Ainda estou vendo outra possibilidade. Assim, como é que a gente vai ver as possibilidades? Se a gente treinar, for treinando, a gente consegue ver as possibilidades. Qual é a outra possibilidade? C, ligada a C, ligada a C. E no lugar de fazer a cadeia normal, deixa eu botar aqui logo a dupla, porque tem que ter dupla, né? Colocar uma ramificação. Então, CH3 aqui, aqui H3, aqui já tem 4 ligações, não precisa botar nada. E aqui H2, porque já tem 2 ligações. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Um detalhe importante, pode ser CH2 ou H2C. Então, esse H2 ou H3 pode vir antes ou depois, pode vir em cima. Se quiser escrever assim, ó, CH3 ligado a CH2, ligado, não tem problema nenhum, contanto que você bota os Hs no carbono. Isso aqui é importante. Veja que aqui, então, também é C4H8. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é C4H8. Tudo é 4 carbonos, 8 hidrogênios. Ou seja, todos eles têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, são isômeros. Eles são isômeros. Então, veja que aqui, o nome disso aqui seria carbono 1, carbono 2, carbono 3. Nem precisa numerar aqui, mas vamos lá. Seria 2-metil, porque agora é ramificado, né? 2-metil. 3 carbonos, prop, ligação dupla em, prop, e o sufixo O. Veja que eu não botei a posição da dupla, porque a dupla, se vem aqui, também é 1, porque numerava de cá, né? 1, 2, 3. Então, não precisa botar. Ah, professor, se eu botar, é um erro aceitável, vamos dizer assim. Mas não é correto, tá? Não é o correto. Então tá aí para vocês. Então, são isômeros. Então, o que são isômeros? Conceito de isomeria. Compostos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Isso são isômeros. Perguntas? Tranquilo, né, até aqui? Vou fazer mais um exemplo. Aí a gente vai partir para um detalhezinho a mais. E se eu tiver essa fórmula aqui, por exemplo? Esse exemplo que eu vou fazer agora, ele é clássico. Clássico. Ou seja, todo livro traz ele. Todo livro vai trazer ele. C2H6O. C2H6O. Bom, o que é que eu vou fazer aqui então? Primeiro que você vai fazer aqui é botar os carbonos, né? Deixa eu botar os carbonos aqui, C ligado a C. Pronto. Bota o oxigênio. Vendo que a gente bota por último quem? O hidrogênio. Bota o oxigênio. Pode ser ligado nesse carbono ou nesse. Eu vou ligar nesse. Lembrando que o oxigênio tem que formar 2 ligações. Então, o oxigênio, eu vou ligar num dos hidrogênios, que já vou começar a colocar hidrogênio. O O ligado no H. Aqui está
ligado, tem uma ligação aqui, tá? Aí aqui, H2, porque já tem duas ligações, e aqui H3. Perceba que esse composto aqui, ele é um álcool. Portanto, a gente reconhecer as funções, viu? Por que um álcool? Porque ele apresenta OH em carbono com ligação simples. Se vocês não estão reconhecendo função ainda, assistir às aulas, revisar, até pelo menos reconhecer essas benditas dessas funções. Dos carbonos, o prefixo é et, ligações simples é an, e o sufixo de álcool é ol. Álcool tem sufixo ol, conforme a gente aprendeu lá na aula sobre álcools. Então é o etanol, né? Um álcool. Agora, só que eu poderia fazer assim também. Eu poderia colocar assim, ó, C ligado a O ligado a C. Nada impede de eu fazer assim. Por quê? Porque agora eu estou colocando o O com duas ligações, só que eu estou colocando no meio dos carbonos. Aqui eu não coloquei no meio dos carbonos, né? Então aqui ficaria então H3 e aqui também ficaria H3. Tá? Veja que agora não é mais um álcool, ele agora é um éter. Porque quando o O vem entre carbonos, é éter. Quando o O está ligado a H, é um álcool. Essa é a diferença entre álcool e éter. Bom, legal. E o nome dele? O nome dele é radical com oxigênio, que é o metox, né? Metil com oxigênio, e aqui metano. Então veja que o nome é diferente, porque o composto é diferente, né? Então, C2H6O. C2H6O. C2H6O nos dois casos. Resultado, nesses dois casos, aqui, esses dois compostos, eles são isômeros. Ah, que legal, legal. Acho que entendi, professor. Pronto. Se você entendeu até aqui, você vai entender a classificação de isomeria. Ó, classificação, né, dos isômeros. Isso aqui é que é importante, é que vai cair para vocês realmente. Olha, classificação de isômeros. Como é que é isso? Não, primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que a isomeria, os isômeros, eles podem ser isômeros, eles podem ser basicamente de dois tipos. São, vamos dizer assim, grandes classes, né, de isômeros. Você tem os isômeros chamados de isômero constitucional. Nos livros mais antigos, você vai ver com isômeros planos. Hoje em dia, esse termo plano não é mais usado porque ele remete a um erro. Achar que o composto é plano, não é. Tá? É a isomeria que é plana, não o composto. Mas hoje em dia os livros não trazem mais o termo plano. Mas um livro mais antigo vai trazer. A gente, como é que chama hoje em dia? Isomeria constitucional. Tá? E você vai ter a estereoisomeria. Tá? A estereoisomeria. Estereoisomeria. Eu não vou falar hoje sobre estereoisomeria. Eu vou falar sobre isomeria constitucional. Tá? Então, eu vou deixar a estereoisomeria para falar nela quando a gente for ver estereoisomeria. Mas na prática é o seguinte: essa palavra estéreo quer dizer volume, quer dizer três dimensões, tá? Quer dizer três dimensões. Estéreo é o lugar ao redor, tá? Vamos dizer assim, é você pensar nas três dimensões. Quando você vê a palavra estéreo, você não pode olhar só a fórmula plana. Você tem que imaginar a fórmula tridimensional. Então, essa palavra estéreo remete ao tridimensional. Tá? Não esquece disso. Enquanto que a isomeria constitucional, você diferencia os isômeros, porque a partir de agora a gente vai ter que comparar isômeros. Comparar.
Se você consegue diferenciar isômeros só pela fórmula plana, por isso que a chama isomeria plana antigamente, aí o isômero é constitucional. Tá certo? É o que a gente vai ver na aula de hoje, que é o mais simples também, o mais fácil. Aí, essa isomeria constitucional, ela pode ser de função. Aí eu vou detalhar um por um aqui, exemplificando para vocês. Ela pode ser de cadeia, ela pode ser de posição. Aqui são os nomes mais comuns. Aí você vai ter livro que vai trazer funcional, isomeria funcional, é de função. Isomeria esqueletal, esqueletal é de cadeia, é o esqueleto. O que é o esqueleto do composto orgânico? É a cadeia dele. Então, sempre faço essa associação. Esqueleto com cadeia. Então, você vê assim, o esqueleto é diferente, a cadeia é diferente. Isomeria de cadeia, isomeria esqueletal. Isomeria de posição também é chamada de posicional. A isomeria posicional, bom, isomeria de posição, já está dizendo, né? Aí você tem dois casos que são mais difíceis de você ver. Tá? Os mais comuns são esses três aqui, mas você tem um caso chamado de metameria ou isomeria de compensação. Metameria. Aí, ou compensação, depois eu boto o nome compensação para vocês, quando eu for explicar ela. E por último, você vai ter o caso de tautomeria, vejo que até o nome é diferente, né? Ou isomeria dinâmica. A tautomeria ou isomeria dinâmica, eu vou ver porque depois. Mas por enquanto, nessa aula de hoje, pelo menos, eu vou tentar fazer as 5. Mas pelo menos esses 3 primeiros têm que estar muito bem entendidos, tá? Isomeria de função, de cadeia e de posição. Aí agora eu vou explicar para vocês. Quando é que eu tenho desculpa. Quando é que eu tenho isomeria de função? Você tem isomeria de função quando os compostos pertencem a funções diferentes. O nome da isomeria é pelo que é diferente. O que é diferente do isômero de função? A função. O que é diferente do isômero de cadeia? A cadeia. O que é diferente do isômero de posição? A posição. Então, primeiro eu vou focar nesses 3. Então, isômeros de função pertencem a funções diferentes. Isômero de cadeia tem a mesma função, mas a cadeia é diferente. Veja que não pode mudar a função. Porque se mudar a função, é isômero de função. Prevalece o primeiro. Então, para ser isômero de cadeia, tem que ter a mesma função com a cadeia diferente. E isômero de posição tem que ter a mesma função com a mesma cadeia e com a posição de alguma coisa diferente. Professor, eu acho que eu estou quase entendendo. Então vamos ver se você quase entendendo ou se você entendeu. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar o que eu já falei aqui, ó. Esses exemplos aqui. Se você analisar aqui, esses 2 compostos, aí o que é que você tem que fazer? Se a função é igual ou se a função é diferente. Primeira coisa, se a função é igual ou se a função é diferente. Então vamos lá. Qual é a função aqui? Hidrocarboneto. Qual é a função aqui? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Tá? Então a função é igual. Se a função é igual, já descarta a isomeria de função. Só lembrando, o que é hidrocarboneto? O que só tem carbono e hidrogênio. É o caso aqui. Se a função é igual, já descarta a isomeria de função. Eles não são isômeros de função. Porque se fossem isômeros de função, tinham que ter funções diferentes. E eles têm a mesma função. Então agora você vai para a cadeia. Olha a sequência. Primeiro olha a função. Depois olha a cadeia. Aí a cadeia é uma cadeia aberta, uma cadeia normal, uma cadeia saturada. Tem que saber fazer isso. Quando é que é aberta? Quando não forma os ciclos. Quando é que é normal? Quando não tem ramificação, também chamada de linear, nos livros mais atuais. Quando é que ela é saturada? Quando só tem ligações simples. Veja que ela é saturada, tá vendo? Olha. E homogênea, só tem carbono entre carbonos, não tem nenhum átomo diferente de carbono. Então veja que aqui, olha, a cadeia é igual, a cadeia é diferente, desculpa.
Por quê? Essa cadeia aqui é normal. Ah, essa também é. Não, não. Essa aqui é ramificada. Tem ramificação. Você vê que muda de um para o outro a cadeia. Um é cadeia normal, o outro é cadeia ramificada. Conclusão. Esse composto e esse aqui, eles são isômeros. Por que eles são isômeros? Porque tem a mesma fórmula molecular, C4H10. E são isômeros de quê? Ah, são isômeros de cadeia. Por quê? Porque eles têm a cadeia diferente. Eles são da mesma função, mas têm cadeia diferente. Tá certo? Então, é isso aí. É só isso. Se vocês entenderam o que eu acabei de fazer, vocês aprenderam isomeria. O que são isômeros? Compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Como é que classifica? Se a função é diferente, isômeros de função. Se a função é igual, mas a cadeia é diferente, isômeros de cadeia. Tá? Vamos descer aqui para a gente olhar o de baixo aqui. Mais exemplos. Já tem exemplos prontos aqui para a gente analisar. Por exemplo, vamos analisar esses dois aqui. Ó. Esses dois. Ó. Veja que é comparação. Vai comparar esse com aquele. Não é comparar todo mundo de uma vez só, não. É comparar 2 a 2. Você vai comparar 2 a 2. Esses dois, que é que eles são isômeros? Ah, esse aqui. Porque esse aqui pode ter um tipo de isomeria com esse, mas pode ter um outro tipo de isomeria com esse, que é o que vai acontecer aqui. Então, por exemplo, vamos analisar esse com esse. Estou analisando esses dois aqui. Ó. Esses dois aqui, estou fazendo a análise. Eles são isômeros de quê? Ah, vamos lá. Primeiro, olha a função. Carbono e hidrogênio. É hidrocarboneto. Carbono e hidrogênio. É hidrocarboneto. Os dois são hidrocarbonetos. Só que um tem a cadeia aberta, o outro tem a cadeia fechada. Um tem a cadeia acíclica, o outro tem cadeia cíclica. Então, o que é que muda de um para o outro? A cadeia. Não muda a função, mas muda a cadeia. Conclusão, o que é que eles são? Eles são isômeros, novamente, de cadeia. Por que eles são isômeros de cadeia? Porque eles têm a mesma função, mas têm as cadeias diferentes. Uma é aberta, o outro é fechada. Tá? Então tem que saber classificar a cadeia. Ah, eu não sei classificar. É só olhar lá no início a minha aula de classificação de cadeia. Tá? Professor, compara agora esse de cima com esse de baixo. Pronto, vou comparar esse de cima com esse de baixo. Vamos fazer aqui a comparação. Vamos lá. Hidrocarboneto e hidrocarboneto. Mesma função. Tá? Cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia insaturada, cadeia insaturada. Cadeia normal, cadeia normal. Cadeia homogênea, cadeia homogênea. A cadeia é igual. A cadeia é a mesma. A cadeia, a classificação da cadeia é a mesma. Não é a cadeia que seja a mesma, mas a classificação da cadeia é a mesma. Então, nesses dois casos aqui, não são isômeros de cadeia. Mas então, qual é a diferença de um para o outro? A posição da dupla. A dupla aqui está entre 1 e 2, a dupla está entre 2 e 3. Então, quando tiver a mesma função, com a mesma cadeia, e tiver apenas um grupo em posição diferente, a gente fala que eles são, vou escrever aqui embaixo, isômeros de posição. Então, revisei todos os três, exemplifiquei, ó. Isômeros de posição. Então, o que são isômeros de posição? Quando tem mesma função, mesma cadeia, mas tem alguma coisa em posição diferente. Eu poderia comparar agora esse com esse? Poderia. Veja que esse com esse também vai ser isômero de cadeia, porque a cadeia é aberta, cadeia é fechada. Eu poderia comparar agora esse com esse? Poderia. Vamos comparar. Comparar agora esse com esse. Veja que eu comparo 2 a 2, eu comparo um com o outro, comparo um com o outro. Bom, esse com esse. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Cadeia normal, cadeia ramificada. Mudou a cadeia. Se mudou a cadeia, o que é que eles são? Eles são isômeros de cadeia. Isômeros de cadeia. Então veja que eu vou comparando. Eu poderia comparar esse com esse? Poderia comparar esse com esse. Como é que eu comparo? Ó, função, hidrocarboneto, hidrocarboneto. A função é a mesma. Cadeia,
fechada, aberta. Muda a cadeia. Então, também são isômeros de cadeia. Cadeia. Eu poderia comparar esse com esse, ou esse com esse, ou esse. Pode comparar quem você quiser. Agora vai dar diferente, porque se mudar a cadeia, é isômero de cadeia. Se mudar a posição, é isômero de posição. Se mudar a função, é isômero de função. Perguntas? Fiquem à vontade agora. Quero ouvir vocês. Perguntas. Estão me ouvindo aí, gente? Eu caí e não percebi. Tranquilo, então. Isomeria é difícil? Vou fazer aqui mais exemplos. Vou fazer aqui do lado. Vou fazer aqui mais exemplos. Imagine o seguinte, que eu peço para você comparar isso aqui. Já dê para você comparar. CH2, C dupla O ligado a H. E aqui, ó, CH3, C dupla O ligado a CH3. E aqui, ó, CH3, C dupla O, calma aqui, CH2, aí C dupla O ligado a OH. E por último, CH3, C dupla O ligado a O ligado a CH3. Pronto. Suponho que eu dei para vocês esses 4 compostos lá na atividade. Tá? Eu dei para vocês esses 4 compostos. E peça para que vocês façam aí e diga. Eu pergunto, por exemplo, vamos chamar esse aqui de composto número 1, esse aqui de composto número 2, esse aqui de composto número 3, né? Só para a gente se orientar. Esse aqui de composto número 4, ou então composto A, composto B, composto C, composto D, alguma coisa nesse sentido, só para diferenciá-los. Tá? Aí eu pergunto assim, qual é a isomeria que tem entre 1 e 2? Entre 1 e 2, qual é a isomeria que tem? Tá? Olha só que interessante. Vou analisar aqui. Entre 1 e 2. 1 e 2. Que isomeria tem? Tá? Aí você vai olhar aqui, ó. Primeiro, olha a fórmula. Olha a fórmula. C1, 2, 3. C3. Não deixa de fazer isso, não. Se não fizer, espere, viu? A questão. 3, 5, 6. H6. Oxigênio 1. C3H6O. Aí aqui. C1, 2, 3. C3. H13, 3, 6. H6. 1 oxigênio. O. São isômeros. São isômeros. Agora, são isômeros de quê? Vamos lá. A função aqui. Primeiro, olha a função, né? Qual é a função? Aldeído. Como é que eu reconheço aldeído? Reconhece aldeído porque você tem a carbonila com hidrogênio. Você tem a carbonila com hidrogênio. Aí isso aqui é aldeído. Esse aqui não é aldeído, mas não tem carbonila. Só que a carbonila está entre carbonos. Carbonila sem ter hidrogênio, ó, aqui a carbonila está ligada a hidrogênio. Aqui a carbonila não está ligada. Carbonila é o C dupla O, né? Carbonila é o C dupla O. Carbonila com hidrogênio, carbonila entre carbonos. Carbonila com hidrogênio é aldeído. Então isso aqui é um aldeído. Isso aqui é um aldeído. Isso aqui é uma cetona. Então são funções diferentes. Se são funções diferentes, a isomeria é de função. Pronto, acabou. Só isso. Viu se a fórmula é a mesma? São isômeros. Porque tem que ver se são isômeros. Senão você pode arriscar você chegar num que você vai comparar sem ser isômero. Aí já perdeu a questão, né? Então, primeiro, são isômeros. Beleza. Só que um é aldeído, o outro é cetona. Isomeria de função. Aí se eu disser agora assim, ó, compare 1 e 3. Compare 1 e 3. Bom, comparando 1 e 3, que eu acabei de fazer aqui, agora 1 já está pronto aqui, vou fazer agora o 3, né?
C, 1, 2, 3. C3, legal. Carbono 3. Vou organizar aqui para ficar. C3. Hidrogênios. 3, 5, 6. Opa, H6. Tá batendo, tá batendo. Oxigênio. 2. O2. Não bateu. Não bateu. Aqui é C3H6O. E aqui é C3H6O2. Não são isômeros. Não tem isomeria. Tá? Então aqui, olha só. Você já coloca aqui. Não são isômeros. Não são isômeros. Não tem isomeria. Por quê? Porque não tem a mesma fórmula molecular. Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. A mesma coisa esse com esse, ó. Não vai ser isômero, não. 2 com 3. Também não vai ser isômero 2 com 3. Também não. Agora vamos ver se eu pedir assim. Ah, qual a isomeria entre 3 e 4? 3 e 4. Como é a isomeria entre 3 e 4? Ah, vamos ver aqui. Primeiro falta a fórmula desse para comparar. Né? Tem que fazer a fórmula para comparar. C1, 2, 3. C3. H, 3 e 3, 6. H6. O2, O2. Olha, são isômeros. 3 e 4 são isômeros. Então tem que tomar cuidado para ver se são ou não são. Tá? Como é que eu sei se são ou não são? Olhar a fórmula molecular. E são isômeros de quê? Ah, vamos ver. Aqui é um ácido carboxílico. Como é que eu sei que é ácido carboxílico, professor? Porque tem aqui a carbonila, que é o C dupla O, ligada a OH. Olha a diferença aqui em cima. Carbonila com H é aldeído. Agora, carbonila com OH não é mais aldeído. Já é um ácido, vou deixar só assim, AC, ácido, ácido carboxílico. Ele é um ácido carboxílico. Ele é um ácido carboxílico. E esse aqui? Ah, peraí. Tem a carbonila? Tem. Está entre carbonos? Não. Tem oxigênio ligado a ela, tá vendo? Não está entre carbonos. Não está entre carbonos. Se tivesse entre carbonos, era cetona. Está ligado a hidrogênio? Não. Se tivesse ligado a hidrogênio, era aldeído. Não está ligado a hidrogênio. Está ligado a OH? Também não. Se tivesse ligado a OH, era ácido carboxílico. E está ligado ao quê? A O e esse O ligado a outro radical. Quando isso acontecer, carbonila ligada a O e ligada a outro radical, aí já vai ser um éster. Veja que eu estou revisando as funções também. Se aqui é um ácido e aqui é um éster, são funções diferentes. 3 e 4 são isômeros de função. Então deu aí isômeros de função. Tranquilo, gente. Fazer mais exemplos, porque a gente vai aprender aqui no exemplo. Tá? Fazer mais exemplos. Vamos montar aqui agora. Ó. Mais exemplos. Aqui, ó. Vou botar aqui o grupo OH. Aqui eu vou botar aqui um grupo CH3. Tá? Para facilitar a minha vida, deixa eu copiar isso aqui, que aí facilita a vida da gente, que é a vantagem de a gente não estar no quadro e de estar em um computador. Bom, aí aqui eu vou modificar. Pronto.
Pronto. Vamos fazer isso aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho aqui, porque vocês têm que pensar aqui, viu? Tem que pensar. Primeira coisa, eu vou fazer de cada um deles a fórmula molecular. A fórmula molecular. Como é a fórmula molecular? Vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. Hidrogênios. Lembra que esse carbono aqui tem ligado a hidrogênio aqui. Ó. Por quê? Tem que ter 4 ligações, ele só tem 3. Então aqui tem hidrogênio. Aqui também tem hidrogênio. Aqui também tem hidrogênio. Aqui também tem hidrogênio. Aqui não tem hidrogênio, porque esse carbono aqui já tem 4 ligações. Esse aqui também já tem 4 ligações. Tá? Então aqui seria quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com esses 3 aqui de fora. H8. Desculpa, gente. Ligado a O. C7H8O. Vamos ver isso aqui agora. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. H. Aqui tem, né? 1, 2, 3, 4. Aqui tem um H, né? 5, 6, 7, 8. H8. Oxigênio. Ó. Aqui agora. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. Oxigênio. 2. O2. Opa! Esse é isômero desse. Mas não é isômero desse de baixo. Esse de baixo não é isômero deles dois aqui. Tá vendo? Percebem isso? Esse último aqui. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Oxigênios, 1O. Então, olha, esses 3 são isômeros. Esse aqui, eu posso descartar, não é isômero. Por quê? Porque não tem a mesma fórmula. Então, esse não posso comparar com ninguém. Não posso comparar com ninguém. Posso comparar, por exemplo, esses dois aqui. Tá? Comparando esses dois. Qual é a isomeria entre eles? Comparando esses dois. Esse com esse. Se quisesse numerar, né? Comparando 1 com 2, né? Alguma coisa assim. Que seria 1 e 2. A ou B. Faz. Tá? Tem isomeria? Tem. Por quê? Tem a mesma fórmula molecular. Função. Fenol. Por que ele é fenol, professor? Porque tem o OH direto no anel aromático. Aqui também é fenol. OH direto no anel aromático. Tem a mesma função. A cadeia. Cadeia aromática. Quando for aromático, basta falar isso. É aromática. A mesma cadeia. Aqui tem ramificada, porque tem uma ramificação aqui, né? Aqui também é ramificada. A cadeia é a mesma. O que é que muda então, professor? A posição, olha. Basta você numerar. Carbono 1, carbono 2. Veja que aqui o grupo, o CH3, está no carbono 2. Quando você numera aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. O CH3 agora está no carbono 3. Então, o que muda de um para o outro é a posição do CH3. E quando muda a posição, a gente fala que eles são isômeros de posição. Então, isomeria de posição. Que legal, professor. Como isso é fácil. E qual é a isomeria entre esse e esse de baixo agora? Porque tem que comparar 2 a 2, né? Comparar 2 a 2. Então vamos lá, vamos ver. A gente falou que isso aqui era um fenol, só lembrando, porque OH direto no anel aromático. Esse aqui também é um fenol. Por quê? OH direto no anel aromático. Né? Tem que olhar a função. Eu não sei reconhecer função. Revise as aulas passadas. Eu ensino a reconhecer função. Ou qualquer dúvida, entrar em contato. Professor, olha, tem OH. Também tem OH aqui. Ó. Só que esse OH, galera, não está direto no anel aromático. Está no carbono fora do anel, que é um carbono com ligação simples. Olha que ele não está no anel, está fora do anel. Quando isso acontecer, a gente fala que ele é um álcool. Então a função é diferente, olha. E se a função é diferente, a gente fala que eles são isômeros de função. A mesma coisa comparando esse com esse, ó. Se eu comparar esse com esse, vocês vão ver que também vão ser isômeros de função.
porque pertencem a funções diferentes. Então tá aí para vocês os 3 casos básicos de isomeria. Isomeria de função, quando tem função diferente. Isomeria de cadeia, quando a função é a mesma, mas as cadeias são diferentes. E isomeria de posição, quando a função é a mesma, quando a cadeia é a mesma, mas eu tenho grupos em posições diferentes. Só que ainda tem 2 tipos que eu falei, né? Que eram menos comuns. E quais são esses 2 tipos? Bom, aí eu vou discutir aqui a parte. O primeiro é o tipo chamado de metameria, também chamada de isomeria de compensação, metameria ou compensação, tá? Tanto faz. Quando é que é metameria ou compensação? Vou fazer o exemplo, aí vocês vão entender. Olha só. CH3 ligado a CH2 ligado a O ligado a CH2 ligado a CH3. O outro, CH3 ligado a O ligado a CH2 ligado a CH2 ligado a CH3. Professor, legal. Pronto. Tá aí. Primeiro, como sempre, olhar a fórmula, né? A fórmula C1234, C4, H 3 e 2, 5 e 2, 7, 3, 10, H10, um oxigênio. A mesma coisa aqui, ó. C1, 2, 3, 4, C4, H 3 e 2, 5 e 2, 7, 3, 10, H10 e um O. Ó, pode ver que a fórmula aí é a mesma. Então, são isômeros. Veja que tem que fazer a fórmula para responder a primeira pergunta. São isômeros? Essa é a primeira pergunta. Se são isômeros de quê? É a segunda pergunta. Então, vamos para a segunda pergunta agora. São isômeros de quê? Bom, olha a função. Qual é a função aqui? O que é que eu tenho aqui nele? O oxigênio ligado a 2 carbonos. Quando tem oxigênio ligado a 2 carbonos, a gente fala que é um éter. Do outro lado, o que é que eu tenho aqui? O oxigênio ligado a 2 carbonos. Quando tem oxigênio ligado a 2 carbonos, a gente fala que é um éter. A função é a mesma. A função é a mesma. Então não são isômeros de função. Já descarta isomeria de função. Aí agora, cadeia aberta, aberta. Só tem ligações simples. Saturada, saturada. Não tem ramificação. Normal, normal. Tem o oxigênio no meio. Heterogênea, heterogênea. Porque tem o O entre carbonos. Então, cadeia é heterogênea. Legal. Se a cadeia é heterogênea, por que mudou de um para o outro, então? Pode ver que aqui a posição do O mudou. O O está aqui depois do segundo carbono, o O aqui está logo após o primeiro carbono. Então, veja que de um para o outro aqui, o que mudou? Mudou a posição do heteroátomo. Então, mudou a posição do heteroátomo. Heteroátomo. O que é o heteroátomo, né? É aquele átomo que não é carbono, que está no meio da cadeia. Quando mudar a posição dele, a gente fala que é metameria. Então, nesse caso, não é isomeria de posição. Confundem muito isso. O pessoal acha que porque mudou a posição, é isomeria de posição. Mas se mudou a posição do heteroátomo, aí nesse caso, gente, não é isomeria de posição. É metameria ou isomeria de compensação. Então perceba como ela é limitada. Ela só pode acontecer nas cadeias que são heterogêneas. Por quê? Para ter o heteroátomo. Cadeias que são homogêneas não vão ter essa isomeria. Tá? Então veja que ela é bem limitada e aí aparece muito pouco, mas aparece. Então tá aí o que é isomeria de compensação. E por último, você tem a tautomeria. Tautomeria. Também chamada isomeria dinâmica. É um caso bem específico.
vocês vão ver o seguinte, vou fazer aqui um exemplo de tautomeria, tá? CH2 dupla CHOH, tá? Aí aqui, olha, isso se transformando em CH3, C dupla O ligado a H, que volta a se transformar nisso aqui, que se transforma nisso, que se transforma nisso. Fica um se transformando no outro, um se transformando no outro. Se você ver a fórmula, aqui, olha, C2, H4, H4O. Aí aqui, C2, H4O. São isômeros. São isômeros. A função, aqui é um que a gente chama, eu não falei muito sobre isso, mas é um enol. Quando é o enol? Quando tem o OH em carbono com ligação dupla. Tá? Então, não é um álcool isso aqui, não. Cuidado, tá, gente? É um enol. Basta você reconhecer o que é enol. OH em carbono com dupla. É um enol. E aqui, olha. Aqui você tem uma carbonila. Opa! Você tem uma carbonila ligada a hidrogênio. A gente já viu isso. Carbonila com hidrogênio, ele é um aldeído. Aldeído. Ah, é de função. Eita. Se botou função, perdeu. Por quê? Porque está um se transformando no outro. Está um se transformando. Isso aqui indica que existe um equilíbrio químico entre eles. Equilíbrio químico entre eles. Ou seja, está um se transformando no outro, um se transformando no outro. Quando isso acontecer, não é isomeria de função, é tautomeria. Então, tautomeria, para ser tautomeria, tem que vir a indicação de que um se transforma no outro. Tem que vir essa indicação de que um está se transformando no outro. Como é que eu sei essa indicação? Por essas setas, apontando, um apontando para cá e outro apontando para cá. Quer dizer, esse se transforma nesse e esse se transforma nesse. Veja que nos outros exemplos que eu fiz, não botei seta nenhuma. Eu botei aqui, ó. Eu botei lá uns traços para dizer que eu estava comparando. Mas eu não botei as setas assim. Então, se aparecer as setas desse jeito aqui, não tenha dúvida. Existe um equilíbrio químico entre eles. Resultado, é um caso de tautomeria. Veja que também é específico. Só tem tautomeria se tiver a transformação de um no outro. É um caso também bem específico. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Voltando para cá, então. Foi o que a gente discutiu hoje. Veja como foi fácil. A gente discutiu a isomeria constitucional. E a isomeria constitucional pode ser de quê? De função, de cadeia, de posição, de metameria ou de tautomeria. São esses 5 casos. A de função, quando são de função, ou quando os isômeros são de funções diferentes, sempre comparando dois, né? De cadeia, quando são de mesma função, mas têm cadeias diferentes. De posição, quando tem a mesma função, a mesma cadeia, mas tem algum grupo em posição diferente. Metameria é quando tem o heteroátomo mudando de posição. É bem específico. Tem que ter o heteroátomo e ele deve estar em posições diferentes. E tautomeria é quando tem dois isômeros, um se transformando no outro, em equilíbrio químico um com o outro. Também é bem específico. Então, os mais comuns são esses 3 primeiros. Esses 2 últimos são mais raros de aparecer. Tá certo, gente? Então, é isso aí, a aula de hoje. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Qual é a dúvida de vocês? Dúvidas, perguntas, indagações, críticas, sugestões? Bom, então tá aí para vocês. A gente vai encerrar por aqui hoje. Daqui a pouco eu mando essa aula com atividade para vocês, tá? E assim, só uma notícia, inclusive eu estou vendo que algumas pessoas caíram aí uma notícia importante, é que a partir da semana que vem, quem vai concluir esse curso com vocês é o professor Igor. A gente vai fazer uma permuta aí, porque eu estou muito sobrecarregado, e o professor Igor está chegando agora, está vindo de Salgueiro ele, já professor também lá em Salgueiro, mas está vindo ajudar a gente em Uricuri,
e ele vai concluir a disciplina com vocês. Isso não quer dizer que eu não continue com vocês, eu continuo. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, fica à vontade para falar comigo. Vocês têm meu zap aí já tem tudo, minhas informações aí para conversar comigo. Fiquem à vontade. Mas assim, para quem vai gravar as aulas e enviar tudo, corrigir, vai ser o professor Igor. Tá certo, gente? Então, por hoje é só, gente, e até o nosso próximo encontro. Valeu. Valeu. Tchau.